Olá pessoal, bem-vindos de volta ao nosso canal. Hoje, vamos mergulhar em um dos livros mais fascinantes e, sejamos honestos, um dos mais turbulentos da Bíblia, o livro de Juízes. Se você já se perguntou o que aconteceu com o povo de Israel depois que eles conquistaram a terra prometida sob a liderança de Josué, este livro tem a resposta. E alerta de spoiler, não foi um mar de rosas. A história de Juízes é uma montanha-russa de fé e fracasso, de libertação e opressão. Vamos desvendar juntos esse período tão marcante da história de Israel. Tudo começa logo após a morte de Josué, a geração que viu os milagres de Deus no deserto e na conquista de Canaã já se foi. Uma nova geração surge, uma que, como o texto diz, não conhecia o Senhor, nem tampouco as obras que fizera a Israel. E é aí que os problemas começam. Sem um líder central forte como Moisés ou Josué, as tribos de Israel deveriam ter continuado a expulsar os povos cananeus que ainda restavam na terra. Mas em vez disso, eles se acomodaram, fizeram alianças, casaram-se com os povos vizinhos e, o pior de tudo, começaram a adorar os seus deuses, como Baal e Azerá. É aqui que o livro estabelece um padrão, um ciclo que se repete várias vezes ao longo da narrativa. Primeiro, o povo de Israel peca, abandonando a Deus para adorar ídolos. Segundo, como consequência, Deus permite que eles sejam oprimidos por nações inimigas, como os midianitas, os filisteus, os moabitas. Terceiro, sofrendo sob essa opressão, o povo clama a Deus por socorro. E quarto, Deus, em sua misericórdia, levanta um libertador, um juiz, para salvar o povo. Esse juiz lidera Israel à vitória, e a terra tem paz por um tempo. Mas, assim que o juiz morre, o ciclo recomeça. Pecado, opressão, clamor, libertação, e de novo, é um padrão triste, mas que nos ensina muito sobre a natureza humana e a paciência de Deus. O livro nos apresenta 12 juízes principais, cada um com sua própria história única. Os primeiros juízes, como Otniel, Eude e Sangar, são apresentados de forma mais breve. Otniel foi o primeiro juiz, um líder exemplar, que libertou Israel do rei da Mesopotâmia. Depois veio Eude, um homem canhoto, que usou sua condição de forma astuta para assassinar o opressor rei moabita, Eglon, e garantir 80 anos de paz. Mas a história realmente ganha ritmo com Débora. Sim, uma mulher liderando Israel. Débora era uma profetisa e juíza que julgava o povo debaixo de uma palmeira. Em uma época de grande opressão pelo rei cananeu Jabim e seu comandante Sísera, que possuía 900 carros de ferro, Deus chama Débora para agir. Ela convoca um homem chamado Baraque para liderar o exército, mas ele hesita, dizendo que só iria se ela fosse com ele. Débora concorda, mas profetiza que a honra da vitória não seria dele, pois Deus entregaria Sísera nas mãos de uma mulher. E é exatamente o que acontece. O exército de Sísera é derrotado de forma milagrosa, e o próprio comandante foge a pé, buscando refúgio na tenda de uma mulher chamada Jael, e é Jael quem, de forma surpreendente e decisiva, acaba com a vida do opressor. O cântico de Débora e Baraque, que celebra essa vitória, é uma das passagens poéticas mais poderosas da Bíblia. Depois de Débora, o ciclo se repete, e Israel cai nas mãos dos midianitas. A opressão é tão severa que os israelitas se escondem em cavernas e destroem suas próprias colheitas. É nesse cenário de desespero que Deus chama um dos juízes mais conhecidos, Gideão. Encontramos Gideão malhando o trigo escondido, com medo dos inimigos. O anjo do Senhor aparece para ele e o chama de homem valente. A reação de Gideão é cheia de dúvidas. Se o Senhor é conosco, por que tudo isso nos aconteceu? Ele pede sinais, e Deus pacientemente os concede. O famoso teste do velo de lã, seco em meio ao orvalho, e depois molhado em meio à terra seca, confirma o chamado de Gideão. Mas a parte mais incrível da história de Gideão é como Deus lhe dá a vitória. Gideão reúne um exército de 32.000 homens, mas Deus diz que é gente demais. Israel poderia se orgulhar de sua própria força. Então, Deus reduz o exército. Primeiro, os medrosos são mandados para casa, e sobram 10.000, ainda é muito. Deus então manda Gideão levar os homens à água e observar como eles bebem. Apenas 300 homens, que lamberam a água com a mão como um cão, são escolhidos. 300 homens contra um exército incontável de midianitas, armados apenas com tochas, cântaros e trombetas. Eles cercam o acampamento inimigo no meio da noite, e ao sinal de Gideão, quebram os cântaros, tocam as trombetas e gritam, pelo Senhor e por Gideão. O resultado é pânico total no acampamento inimigo,
que começa a lutar entre si e foge desordenadamente. É uma vitória que só pode ser atribuída a Deus. Infelizmente, apesar desse grande feito, a história de Gideão termina com uma nota triste, pois ele faz um objeto de ouro que se torna um ídolo para o povo. O livro continua com juízes menores como Tola e Jair, e depois nos apresenta a história trágica de Jefté. Ele era filho de uma prostituta e foi expulso por seus irmãos. Mas, quando os amonitas oprimiram Israel, os anciãos foram buscar Jefté, um guerreiro habilidoso, para liderá-los. Jefté faz um voto precipitado a Deus, prometendo que, se vencesse, sacrificaria a primeira coisa que saísse de sua casa para recebê-lo. Tragicamente, quem sai ao seu encontro, dançando de alegria pela vitória, é sua única filha. É um dos relatos mais sombrios e debatidos do livro, mostrando a que ponto a ignorância e a brutalidade da época tinham chegado. E então, chegamos ao juiz mais famoso de todos, Sansão. Sua história é uma epopeia de força sobrenatural, paixões descontroladas e um potencial desperdiçado. Sansão foi consagrado a Deus como nazireu desde o nascimento, o que significava que ele não podia beber vinho, tocar em cadáveres ou cortar o cabelo. Seu cabelo comprido era o sinal externo de seu voto e de sua força, que vinha de Deus. Ele foi levantado para começar a libertar Israel dos filisteus, seus principais adversários. As histórias de Sansão são lendárias. Ele matou um leão com as próprias mãos, matou 1000 filisteus com a queixada de um jumento e arrancou os portões da cidade de Gaza. No entanto, a grande força de Sansão era acompanhada por uma grande fraqueza moral. Ele era movido por impulsos e se envolveu com mulheres filisteias, contrariando a vontade de Deus. Sua queda veio através de Dalila, que foi subornada pelos líderes filisteus para descobrir o segredo de sua força. Depois de várias tentativas frustradas, Sansão, por fim, cede e revela que sua força está em seu voto, simbolizado por seu cabelo. Enquanto ele dorme, Dalila corta seu cabelo, e o texto diz uma das frases mais tristes da Bíblia: o Senhor se tinha retirado dele. Cego e enfraquecido, Sansão se torna um escravo, moendo grãos na prisão filisteia. Mas a história não termina aí. Em um grande festival para o deus Dagom, os filisteus trazem Sansão para se divertirem com ele. Seu cabelo, porém, já havia começado a crescer. Cego, ele pede a um menino que o guie até as colunas principais do templo. Ali, ele faz sua última oração, pedindo a Deus força apenas mais uma vez. Com um último esforço, ele empurra as colunas, e o templo desaba, matando a ele e a milhares de filisteus. Em sua morte, Sansão matou mais inimigos do que em toda a sua vida. Sua vida é um poderoso aviso sobre como dons e talentos dados por Deus podem ser desperdiçados pela desobediência e falta de caráter. O livro de Juízes não termina com Sansão. Os últimos capítulos são talvez os mais perturbadores de todos. Eles não seguem um juízo específico, mas mostram a completa anarquia moral e espiritual em que Israel havia mergulhado. Temos a história de Mica, que cria seu próprio santuário com ídolos e contrata um levita para ser seu sacerdote particular. Depois, a tribo de Dan, em busca de território, rouba esses ídolos e o sacerdote, estabelecendo um centro de idolatria. E por fim, o livro se encerra com uma história terrível de depravação moral em Gibeá, da tribo de Benjamim, que leva a uma guerra civil brutal entre as tribos de Israel. É um relato chocante que revela a profundidade da decadência do povo. O livro de Juízes termina com uma frase que é repetida várias vezes e resume perfeitamente todo o período. Naqueles dias, não havia rei em Israel. Cada um fazia o que parecia reto aos seus próprios olhos. Essa frase é a chave para entender tudo. Sem um rei terreno, e mais importante, tendo rejeitado o Senhor como seu rei celestial, Israel mergulhou no caos. Cada um se tornou sua própria lei, sua própria bússola moral. O livro de Juízes nos mostra de forma crua o que acontece quando as pessoas abandonam a Deus e seguem seus próprios caminhos. Mas, em meio a toda essa escuridão, vemos a luz da graça e da misericórdia de Deus, que nunca abandonou completamente seu povo e sempre esteve pronto para ouvir seu clamor e enviar um libertador. O livro de Juízes, com todo o seu caos, nos faz ansiar por um rei verdadeiro, um salvador perfeito que viria para liderar seu povo, não com força bruta ou votos precipitados, mas com justiça, retidão e amor eterno. Espero que este resumo tenha ajudado você a entender melhor a mensagem e a importância do livro de Juízes. É uma leitura desafiadora, mas essencial para compreendermos a jornada do povo de Deus. Se você gostou deste vídeo, não se esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho
para não perder os próximos estudos. Deixe nos comentários qual outro livro da Bíblia você gostaria que a gente explorasse. Muito obrigado por assistir e até a próxima.